Boa noite a todos, boa noite, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Estamos aqui para mais este culto de celebração ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele vai fazer. E é por isso que essa noite, querido, eu quero convidar você e todos que estão aí vendo esta rede social, que vamos aqui agora para celebrar o Senhor, um culto de louvor e adoração, porque a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração pertence a
Deus Eterno, nós te agradecemos cada dízimo, cada oferta que te apresentar, aquele que entregou a sua vida no teu altar aqui, Senhor, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, agora toma, Pai, o teu servo pastor nas tuas mãos, Pai. Fala na boca do teu servo aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos, o que a tua igreja precisa, Deus. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, é que nós choramos e te agradecemos agora por todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Nós estamos aqui, não só um minuto, mas nós queremos viver a nossa vida, porque foi para isso que nós nascemos. Se não for para adorar o Senhor, por que estamos aqui? Nessa noite, nós estamos declarando o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amados, nós estamos neste mês com uma série de pregações sobre ações e reações. E nós temos falado aqui sobre alguns eventos bíblicos de pessoas que tiveram ações e reações das mais diversas que a gente pode ler na palavra de Deus. E eu tenho dito aqui todos os domingos que as ações, elas fazem parte da nossa vida desde que a gente nasce. A criança, quando ela, bebezinho de colo, quando ela está com fome, com sede, ela procura o seio materno. E quando ela vai crescendo, ela vai tomando ações e reações diante de todas aquelas situações que aparecem na sua vida. E as ações e as reações, irmãos, elas são provocadas, pensadas e impensadas. Eu disse aqui que muitas vezes nós pensamos para tomar determinadas decisões, realizarmos determinadas ações, mas às vezes é tão rápido, é tão ali daquele momento que a gente não tem como pensar nas ações que a gente tem que tomar, ou das reações que temos que fazer. Então elas são pensadas e impensadas. Uma outra coisa das nossas ações e reações é que elas estão presentes na hora do medo, na hora da raiva, na hora do desespero, na hora da tristeza, na hora da alegria. O Brasil inteiro e o mundo está chocado com as imagens que nós vimos esta semana em um supermercado lá do Rio Grande do Sul, quando, por causa de uma ação, houve reações terríveis, e aquela reação levou à morte de uma pessoa. Irmãos, vejam só como é que nós estamos. As nossas ações e as nossas reações, elas são cada vez mais impensadas, porque nós andamos muito com a intolerância muito grande. A nossa intolerância, ela é muito grande, irmãos. E qualquer ação provoca a reação que você muitas vezes não sabe nem aonde vai parar. Mas as pessoas muitas vezes não pensam nas suas ações e nas suas reações. As nossas ações e reações também, irmãos, elas estão diante dos nossos sentimentos. E muitas vezes, quando somos verdadeiros, nós temos ações. Quando estamos mentindo, também tem reações. Quando estamos diante de uma adversidade. Mas eu hoje quero falar especificamente sobre a ação e a reação provocada pela desobediência. O que acontece conosco quando nós desobedecemos? A gente que tem filhos, nós que somos pais, sabemos que quando um dos nossos filhos desobedece, eles têm reações e reações quando nós cobramos. Então, há ações e reações. E a palavra de Deus, ela tem um texto muito interessante,
que fala desta ação e reação. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas. Uma história muito conhecida, as crianças conhecem muito essa história do profeta Jonas, né? Considerado e chamado como o profeta fujão, fugiu das responsabilidades. Então nós vamos aprender com esse personagem, esse profeta, a ação e a reação dele quando Deus cobrou ou encomendou a ele uma determinada missão. Então abra sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Deixa aberto aí, porque nós vamos ver alguns versículos deste livro do profeta Jonas. Certo dia, versículo 1 e 2. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela nação chegou aos meus ouvidos. Aí nós vamos ver a reação de Jonas diante desse chamamento, diante dessa convocação de Deus para o profeta. O texto, o versículo 3 diz: Jonas se aprontou, mas para fugir da presença do Senhor, indo na direção contrária. Eu vou repetir. Jonas se preparou, mas para fugir da presença do Senhor, indo na direção contrária. E ele desceu até Jope, e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para longe da presença do Senhor. Vou repetir esse finalzinho. Ele pagou a sua passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para longe do Senhor. E aí, diante da reação de Jonas, ou da ação de Jonas, Deus também faz uma reação. Versículo 4 diz: no entanto, Deus mandou uma tempestade no mar, e era tão violenta que o navio estava em perigo a um ponto de se partir ao meio. E aí, nós vamos ver no versículo 5 a reação dos marinheiros. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro. Cada um gritava e clamava ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Versículo 6. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você ainda está dormindo? Levante-se, peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Agora verso 7. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos em perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Versículo 8. Então lhe perguntaram: diga-nos, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem?
De qual país é você e qual é a sua nação? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor, e os marinheiros ficaram apavorados e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, versículo 11. De modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: só tem um jeito. Vocês me peguem e joguem no mar, que ele vai ficar calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Então, queridos, o que a gente pode pensar dessas ações e reações? Nós vimos aqui a ação de Deus fazendo uma convocação para Jonas. Nós vemos a ação de Jonas, a reação de Jonas, não obedecendo a Deus, pegando um navio em direção contrária a Nínive, que era a cidade que ele deveria pregar. Nós vimos também que, por causa dessa atitude de Jonas, o que acontece? Deus levanta uma grande tempestade. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Será que a gente fica se perguntando por que Deus não tratou com Jonas pessoalmente? Por que Deus provocou uma tempestade para atrapalhar a vida daqueles homens, daqueles marinheiros, daquele navio, que não tinha nada a ver com a situação de Jonas? Como que a gente entende essa ação e essa reação de Deus? Em vez de mandar uma tempestade na vida de Jonas, ele manda uma tempestade no navio, no mar, para destruir aquele navio onde tinha pessoas que estavam inocentes. Como entender isso? Como entender essa reação de Deus? Uma outra coisa que nós lemos aqui desses versículos, é que Jonas, quando ele viu a tempestade, ele sabia que era por sua causa que aquela tempestade estava ali. E aí, ele vai para o porão do navio dormir. Queridos, quem é que consegue dormir diante de uma tempestade? Eu não sei se você conseguiria dormir. Às vezes, quando acontece aquela chuva forte, né, quando nós estamos na nossa casa, a gente fica com medo, né, porque a gente sabe que tem árvores que caem, a gente sabe que tem barranco que desliza. Então, dependendo do lugar que você mora, você já fica apreensivo. Está numa casa em terra firme. Agora, você dormindo num barco que, sem ser tempestade, já balança muito. Agora, imagine na tempestade. Como Jonas conseguiu dormir no porão do navio mediante aquela tempestade? Uma outra reação que a gente começa é que o capitão do navio se desloca para ver por que aquele homem estava dormindo no porão do navio, enquanto que todos estavam lá lutando para o barco não afundar. Os irmãos estão entendendo essas lições que a gente pode aprender com esse texto? Dessas ações e reações
de Jonas. Jonas não se colocou de ir ajudar, tirar alguma coisa. O texto diz que eles começaram a jogar a carga no mar. Irmãos, aquele navio era um navio mercante, era um navio que transportava mercadorias. Ou seja, por causa da desobediência, da ação de desobediência de Jonas, aqueles homens estavam não só para perder as suas vidas, mas também perder toda aquela carga. Provavelmente eles seriam responsáveis para pagar os prejuízos se eles chegassem com vida no porto. Irmãos, olha quantas ações e reações são desencadeadas quando nós fazemos reações e ações que não está de acordo com o que Deus quer para nossas vidas. Quantas vezes nós atraímos a tempestade para nossas vidas por causa de que a gente não está querendo obedecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Nós preferimos andar pelo caminho da desobediência, andar pelo caminho da rebeldia, porque a gente não quer obedecer a um Deus Todo-Poderoso. E aí aquela tempestade ia cada vez mais pior. Então começaram o quê? Aqueles homens, talvez tinha muito tempo que não rezava ou não orava para seu Deus, e aqueles homens agora começam a clamar, cada um clamando pelos seus deuses. Mas não adiantava, porque aqueles deuses que eles estavam orando, eles não tinham poder sobre aquela tempestade, porque quem tinha mandado aquela tempestade era o Deus Todo-Poderoso, Criador do mar, como disse Jonas, e da terra. E aí, queridos, aqueles homens disseram, a oração não está resolvendo, o clamor não está resolvendo, os nossos deuses não estão respondendo, vamos tirar sorte para achar o culpado. E o texto diz que eles lançaram sorte, jogaram lá os dados, e aí, o que acontece? A sorte caiu sobre o cara que estava dormindo no porão do navio. Olha que lição impressionante. Às vezes, você acha que se esconder num porão da sua casa, no porão da sua vida, tem gente se escondendo, irmãos, no mais profundo porão que ele pode entrar dentro da sua vida. E ele acha que ali no escondido, do profundo do seu coração, ele acha que pode se esconder de Deus. E ali naquele porão chamado coração, ali está o ódio, ali está a inveja, ali está o rancor, ali está os problemas mal resolvidos, ali está a questão de não ser amado, de não conseguir amar. Então tudo isso está num porão e você vai para lá, e você se esconde desse porão, e você dorme lá, você acha que Deus não está te vendo lá. Mas aí Deus manda uma tempestade na vida dessas pessoas, para que elas saiam desse porão de tristeza, de miséria, de angústia, de solidão, para vir enfrentar as tempestades da vida. E então, nós vimos aqui que a sorte caiu sobre Jonas. E aí, os homens vão até ele. Até aquele momento, as pessoas tinham deixado Jonas dormir. Até aquele momento. Mas quando a sorte caiu sobre Jonas, ele diz, a gente precisa saber quem é esse cara que está provocando uma
baita de uma tempestade na nossa vida. Às vezes, querido, a gente olha para uma pessoa e você não acha que ela é capaz de provocar tempestades na nossa vida. Às vezes você tem um amigo, uma amiga, que você acha que ela é incapaz de provocar uma tempestade na sua vida. Mas o que acontece é que de uma hora para outra, essa pessoa que caminhava com você, essa pessoa que andava com você, essa pessoa que comia com você, essa pessoa que muitas vezes dormia até na sua cama, a gente vê isso nos casamentos, de repente aquela pessoa provoca uma tempestade extraordinária na vida da pessoa, e você fica assim, quem é essa pessoa que está diante de mim, que eu não conhecia? Estou casado com ela 10 anos, 20 anos, e eu não conhecia essa pessoa. Quem era essa pessoa que eu caminhei com ela da igreja durante tanto tempo, e eu não conhecia essa pessoa? E aí a gente vai querer saber por que essa pessoa está sendo instrumento de tempestade na vida das pessoas. Irmãos, quantas pessoas elas estão nesse momento simplesmente aí para provocar tempestade na vida das pessoas. Tem pessoas que elas não estão mais vivendo a vida dela. O caminhar dessa pessoa, as ações dessa pessoa é só no sentido de provocar tempestades. É pai provocando tempestade na vida dos filhos, é filhos provocando tempestade na vida dos pais, é marido provocando tempestade na vida da esposa, e assim sucessivamente. Ah, meus irmãos, os marinheiros queriam saber quem era esse cara, e pergunta para ele, quem é você? Qual é a sua religião? Quem é o seu Deus? De que país você é? E aí o Jonas, ele falou assim, eu sou profeta. Irmãos, que vergonha. Que vergonha. Eu sou profeta e eu temo ao Senhor. Como? Você já viu que tem ele crente cara de pau, que está pecando, está errando, mas diz que teme ao Senhor? O crente que muitas vezes está fazendo tanto de coisa errada, mas diz que crê no Senhor, que teme ao Senhor e que é servo do Senhor. Como que você teme a um Deus que você não respeita a Ele? Como você teme ao Deus que você faz coisas erradas, que você sabe que Ele desaprova? Como você diz que teme ao Senhor, que você desobedece a Ele, quando Ele tem todo um direcionamento para a vida dos seus filhos? E você faz totalmente o contrário, você vive fugindo das suas responsabilidades, diante da missão que Ele te colocou. Como? Mas Jonas disse, eu temo o Senhor, o Criador dos céus e da terra e do mar. E aí o povo ficou perguntando, mas e agora? O que vamos fazer? Esse cara disse que teme ao Senhor que mandou essa tempestade, e agora? A tempestade não passa, o navio estava para partir. Irmãos, pensa na cena, pensa nessa cena. E aí eles fazem a grande pergunta, o que vamos fazer com você? O que nós podemos fazer para que essa tempestade passe? Deus está te perguntando, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo aí por essa live, o que você pode fazer para que Deus pare a tempestade na vida das pessoas? Para que você deixe de ser instrumento de tempestades na vida das pessoas. Você precisa dizer o que precisa fazer.
Porque você está sendo um provocador de tempestades. Na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade, na sua igreja. E Jonas, como se fosse a coisa mais natural do mundo, disse assim, me peguem e joguem no mar. Simples, né? Simples. Mas como é que vamos pegar um homem, jogar no mar para morrer, a sangue vivo? Nós não somos assassinos. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto para pregar, eu fiquei olhando que muitas vezes aqueles homens, os marinheiros, a gente fala pouco deles, só fala de Jonas. Mas aqueles marinheiros, aqueles homens tinham caráter, não eram crentes, não serviam a Deus, mas tinham um caráter fora de série. O texto diz que eles tentaram, de toda maneira, quando Jonas disse, olha, só tem uma solução, é me jogar no mar. Ele disse, não vamos fazer isso, vamos tentar, vamos jogar a carga fora, vamos aliviar o navio, vamos ver se a gente chega à praia, vamos direcionar o navio para a praia, para que mesmo que encalhando, mesmo que se rebente, mas está na praia, vão se salvar todos. Irmãos, a Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Às vezes nós como cristãos tomamos atitudes tão terríveis que uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não teme ao Senhor, não tem coragem de tomar. E o texto diz que aqueles homens lutaram, mas não tinha jeito. E eles agora, o texto diz aqui, versículo 14, olha que coisa interessante. Então, eles oraram bem alto, dizendo assim, ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso. E o que está acontecendo é da tua vontade. Irmãos, é impressionante esse texto. Os homens que eram adoradores de ídolos pagãos, agora reconhecem, por causa daquela tempestade, reconhecem que o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, era o Deus daquele cabra que estava lá no porão, fugindo da presença dele. E eles fazem uma oração, irmãos, uma oração maravilhosa, que muitas vezes nem nós crentes fazemos. Às vezes nós que conhecemos o Senhor, que temos intimidade com o Senhor, a gente faz aquela oração tão michuruca, que não sobe nem do teto da sua casa. Eles oraram gritando, clamando ao Senhor, e dizendo, Deus, não nos castiga. Se a única ação é jogar esse homem no mar, não nos culpe pela morte desse homem, porque nós sabemos que é o Senhor que está fazendo isso. Nós reconhecemos que é o Senhor que está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Meu irmão, você já parou para pensar por que você está enfrentando tempestades na sua vida? Aí a gente, quando acontece tempestade, a gente diz que tudo é do diabo, tudo é culpa do diabo. Já pensou, já viu isso? Ah, porque o diabo se levantou, meu irmão, contra a minha vida e tal. Você já parou para pensar que Deus está te cobrando de você por causa que você tem sido desobediente a Ele? Você já sabe por que você está enfrentando uma tempestade da sua vida? O texto diz que os marinheiros reconhecem que aquilo que estava acontecendo era da vontade de Deus. E aí, queridos, depois desta oração, eu creio que eles se sentiram aliviados com a decisão que eles tinham que tomar. O versículo 15 diz, e em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar. E logo o mar
se acalmou. Amados, pensa na cena. Aqueles homens assim, Senhor, olha, tem que jogar esse homem no mar, Senhor. Temos que fazer isso mesmo. E aí, irmãos, a gente aprende uma lição. O que você precisa abrir mão para que as tempestades passem da sua vida? Às vezes você vai ter que jogar coisas valiosas fora, que você acha que é valioso, mas que tem atrapalhado a sua vida, meu irmão. Você precisa abrir mão de uma coisa que você é muito apegado a ela. Às vezes você tem que abrir mão de algo que você sabe que é muito difícil você abrir mão daquilo, mas você precisa abrir mão. Se você quer que as tempestades passem, você precisa abrir mão. E aí, você que está aí me vendo, você que está aqui nessa noite, aqui na igreja, pense agora, o que na sua vida precisa ser tirado? O que na sua vida precisa ser jogado no mar da miséria, no mar da tristeza, no mar das angústias? O que você precisa abrir mão, meu irmão, minha irmã? Hoje, agora, à noite, é o momento de você tomar essa decisão, por mais difícil que seja. É tempo de você tomar uma decisão. Nós estamos enfrentando tempestades terríveis, e às vezes a causa está nas nossas mãos. É só a gente jogar essa coisa, essa situação no mar. Vamos em frente. O texto diz que quando o mar jogou Jonas no mar, o mar se aquietou. Olha o verso 16, irmãos. Olha o verso 16. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o meu slide aqui. O texto diz que quando eles viram que a tempestade tinha acalmado, aqueles homens começaram a cultuar ao Senhor. Vocês entenderam o que aconteceu naquele navio? Houve uma conversão ao Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, a gente aprende uma lição extraordinária. Que mesmo que você e eu, em atos, em atitudes de desobediência, Deus vai usar aquilo que está acontecendo para realizar o propósito dele no coração das pessoas que buscam a Ele. E aí agora a gente entende por que Deus mandou aquela tempestade no mar, já naquele lugar, daquela região onde estava aquele barco. Porque Jonas fugiu de pregar aos ninivitas, porque ele não concordava com Deus que aqueles homens rebeldes, miseráveis, assassinos, convertessem ao Senhor. A intolerância de Jonas muitas vezes é a intolerância de muitos crentes hoje. Pessoas que têm intolerância por causa de uma visão política da direita ou da esquerda, do centro. As pessoas
tem um nível de intolerância terrível, não quer pregar o evangelho para essas pessoas, porque acha que essas pessoas não são dignas de Cristo. Nós temos intolerância religiosa, nós temos intolerância à questão racial, nós temos intolerância à questão de gênero, de sexualidade. Nós muitas vezes achamos que Deus precisa castigar essas pessoas, levar para o inferno, porque o céu já é meu. O céu é meu. E como é que você vai para o céu se você é intolerante com as pessoas que ainda não conhecem o evangelho? Como que você vai para o céu, meu irmão? Nós precisamos repensar as intolerâncias que nós muitas vezes chamados cristãos. A igreja, meu irmão, minha irmã, está vivendo uma grande dificuldade de atrair pessoas, porque a igreja hoje, ela é um dos centros mais de intolerância que acontece nas sociedades do nosso mundo. Entre tantas sociedades que existem, a chamada igreja é uma das mais intolerantes possíveis. A igreja que foi idealizada por Deus para recolher, principalmente os miseráveis, os desfavorecidos, as minorias. E a gente não está preparado para isso, irmãos. A gente não está fazendo a missão que Deus nos deu, que é de receber pessoas, abraçar pessoas, retirar pessoas das trevas e trazer para o reino da luz. Nós estamos falhando no nosso papel, nós somos o Jonas dessa era. Nós somos o Jonas desta época, meus irmãos. Nós estamos fugindo das nossas responsabilidades. Deus disse, olha, vocês vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mas nós estamos fugindo disso. E além de fugir, irmãos, nós estamos com a nossa intolerância. A intolerância tem tomado conta da nossa vida. Meus irmãos, o texto diz que aqueles homens, eles agora já não estavam rezando mais, nem orando para o seu Deus. Eles agora estavam orando ao Deus Todo-Poderoso. E aí, queridos? O texto diz que quando Jonas se deparou com aquele mar imenso. Uma coisa é você dizer, me joguem no mar. Outra coisa é você enfrentar esse mar. Naquele momento, quando Jonas viu aquela coisa terrível, irmãos, vocês já viram, pelo menos quem nunca viu uma tempestade de perto, vocês já viram como é que é uma tempestade. Aquelas ondas gigantes, aquelas ondas grandes. E o texto diz que quando Jonas se deparou naquele mar, Jonas clamou ao Senhor. Jonas clamou ao Senhor. Ele disse, Pai, eu errei. Uma das orações mais impressionantes da Bíblia. A Bíblia é cheia de orações. É cheia de orações impressionantes. Mas a oração de Jonas, no meio daquela tempestade, foi uma oração impressionante. Vamos ler essa oração. Já está no capítulo 2. Jonas 2, versículo 1. O texto diz que um grande peixe
engoliu Jonas. E o texto diz que lá no ventre do peixe, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ali dentro do grande peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, verso 2, ó Senhor, Deus, na minha aflição, clamei por socorro, e tu me respondeste, do fundo dos mares gritei, pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Agora o versículo 7. Quando senti que estava morrendo, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Algumas considerações muito interessantes. Primeiro, Jonas diz que quando ele se sentiu que estava morrendo, ele lembrou do Senhor. Meu irmão, você tem se lembrado do Senhor? Ah, sim, pastor, toda hora eu lembro do Senhor. Mas como? Porque nessa simples lembrança, oh Deus, tu está aí no céu, né? Mas eu estou aqui, ó, fazendo as minhas coisas. Lembrar do Senhor é você sentir a presença dEle o tempo todo perto de você. Será, meu irmão, minha irmã, que é preciso uma tempestade na sua vida para você se lembrar do Senhor? Será? E aí, quando Jonas faz esta oração extraordinária, ele sente imediatamente a resposta da oração. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, faça esta oração, dizendo, Senhor, me tira dessa tempestade, me tira desse lugar escuro aonde eu estou, essa profundeza, porque Jonas saiu da profundeza do navio, que é escuro, para a profundeza do ventre de um grande peixe. Você consegue imaginar lá dentro do peixe, aquela escuridão que é? E ele nessa oração, ele fala que as algas, ou seja, a comida que o peixe tinha comido, enrolava no seu corpo, e ele foi muito macerado por aquelas algas que aquele peixe tinha comido, juntamente com aquele suco gástrico do peixe, que é terrível. Imagine Jonas, o peixe, né, nadando para lá e para cá, e ele se revolvendo daquela mistura de vômito. E a outra pergunta que eu quero fazer, será que é preciso Deus pegar um peixe para te vomitar de novo no lugar da sua missão? Porque o texto diz que Jonas pagou a passagem e foi lá para a Espanha. Deus usou a passagem de volta sem pagar para levar Jonas para em direção aonde ele tinha que cumprir a sua missão. Como você quer cumprir a sua missão, meu irmão? Como você quer voltar para cumprir a missão que Deus te deu? Você quer vir por vontade própria ou quer vir na ventre de um peixe? Essa é a pergunta que todos nós precisamos responder. Deus te deu uma missão. E onde quer que você quer cumprir? De que maneira você quer ir cumprir a missão que Deus te deu? Porque você pode pagar a passagem para fugir da missão, mas você não pode pagar uma passagem para voltar para a missão. Você tem que passar pelo processo de Deus. Tem que passar pelo processo de Deus. Lições desse texto, irmãos. Quais são as lições que a gente tira, que a gente já tirou aqui durante esta pregação? Primeiro,
Jonas recebeu uma missão. Qual foi a reação dele? Fugir. Jonas recebeu uma missão de ir avisar aquelas pessoas, e a missão era urgente, que dentro de 3 dias, se aquele povo não mudasse, Deus ia destruir a grande cidade de Nínive. Irmãos, aquele povo não tinha tempo. E a gente aprende essa lição, meu irmão. As pessoas que estão aí, perdidas, elas não têm mais tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. É já. Não tem mais tempo de você ficar fugindo das responsabilidades que Deus te deu. Não dá para você se esconder nos porões da sua existência para se esconder e não realizar a obra que Deus tem para você. Não dá mais. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, milhares e milhares de pessoas vão para o inferno. Infelizmente. Não porque Deus vai mandar elas. Mas que elas foram porque muitas vezes não ouviram, não entenderam o recado de Deus para a sua vida. E quem é que tem que dar esse recado? A igreja. E a igreja não é essas 4 paredes. A igreja é você e eu. Precisamos levantar, irmãos. Precisamos parar de fugir das nossas responsabilidades. Qual tem sido a nossa reação? Será que é fugir? Como Jonas? Será que é ignorar? Será que é rejeitar? Ou será que a gente faz de conta que está fazendo, mas não está fazendo nada? Às vezes nós enganamos a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana, que nós estamos fazendo a obra de Deus, vindo ao culto dia de domingo, fazendo uma oração 2 vezes por dia. Aí a gente vai no ônibus, não fala da palavra. A gente está na escola, não fala. A gente está no trabalho, a gente não fala. A gente vai do nosso comércio, a gente não fala. E a gente finge que faz. E Deus está vendo tudo o que nós não estamos fazendo ou estamos deixando de fazer. Segunda coisa. Quais os motivos que levou o profeta à desobediência à ordem de Deus? A Bíblia não diz por que Jonas não quis ir de maneira nenhuma pregar para os ninivitas. Mas podemos ver claramente uma intolerância aos ninivitas. A causa nós não sabemos. Existem N explicações. É porque o povo era muito idólatra, é porque o povo invadiu uma vez Israel e matou o familiar de Jonas, entendeu? Uma série de coisas. Mas isso nada importa. Porque por mais que você não goste de uma pessoa, por mais que você não se identifique com ela, por mais que essa pessoa te fez sofrer, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, perdoar. E depois, cumprir a sua missão, que é no sentido de pregar o evangelho para esta pessoa. Outra lição que a gente aprende nesse texto, que a ação de Jonas levou uma tempestade para a vida daquelas pessoas que não tinha nada a ver com isso. Querido, muitas vezes uma ação minha, uma ação sua, leva tempestade na vida de pessoas que muitas vezes a gente nem sabe quem é. Nós estamos muitas vezes provocando tempestade na vida de pessoas por causa da nossa desobediência. 4º lugar, Jonas assumiu seu erro. Quando o pessoal chegou lá e falou assim, olha, nós tiramos a sorte e a sorte caiu sobre você, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, essa tempestade toda está acontecendo por minha causa. Ele falou, olha, eu sou a causa da tempestade. Você tem
coragem de confessar que você tem sido a causa da tempestade na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja? Você tem coragem de dizer que você tem sido a causa da tempestade? Ou você fica jogando a culpa nos outros? Ou você quer justificar o seu erro apontando os erros dos outros? Porque muitas vezes é assim que a gente age. Quando nós somos questionados dos nossos erros, a gente joga aponta os erros das outras pessoas para tentar justificar os nossos erros. E em quinto lugar, quais são os pontos positivos? Nós vimos vários pontos negativos. O primeiro é aquele que nós já falamos, que Jonas assumiu o seu erro. Segundo, os marinheiros descobriram que existia um Deus todo-poderoso que eles não conheciam. Mesmo Jonas, com toda aquela situação, aqueles homens descobriram no meio da tempestade que há um Deus todo-poderoso e que tinha poder para livrar aquela tempestade. Outro ponto positivo, que aqueles homens agora estavam orando, clamando a Deus. Eles se converteram ao Senhor. Então, queridos, essas lições que a gente aprende, elas são interessantes, por quê? Primeiro, porque Deus não aceita os nossos argumentos para não cumprir a nossa missão. Você pode arranjar N argumentos, mais plausíveis possíveis, o mais verdadeiro, mas Deus não vai perdoar você se você não cumprir a missão que Deus te deu aqui. Deus não vai ter você por inocente se você não cumprir a missão que Deus te encarregou. Ah, mas eu não gosto daquelas pessoas. Ah, mas eu tenho dificuldades. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu tenho... Nada disso. Nada disso. Outra coisa. Deus convoca a sua igreja para cumprir essa missão. Ele fez isso quando ele deu a grande comissão lá em Mateus 28. Ele fez isso. Terceiro, se nós não cumprirmos a nossa missão, podemos prejudicar não só a nós, mas a vida de outras pessoas que nada tem a ver com os nossos problemas. E muitas vezes, por causa dos meus problemas, eu estou impedindo outras pessoas de entrar no reino, porque eu não estou falando, eu me sinto desanimado, eu me sinto injustiçado, eu acho que eu tenho razão de sair da igreja, de não colaborar com a igreja, de não contribuir com o corpo de Cristo. Nada disso. Os meus questionamentos pessoais não podem ser motivo para que eu seja desobediente. Outra aplicação para nossas vidas, queridos. Não temos como fugir da presença de Deus. Podemos sofrer consequências seríssimas. O salmista escrevendo, diz assim: aonde irei da presença do Senhor? Se eu faço a minha cama lá nos ninhos das águias, Deus vai me alcançar. Se eu vou para profundezas do oceano, Deus ali vai me ver. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém. Ninguém. Será que preciso ir para o fundo do abismo para obedecer a Deus? Será que é preciso que você passe por todo esse processo? Irmãos, quando Jonas saiu daquele processo, Jonas não morreu, porque tinha que cumprir aquela missão. E o texto diz que ele foi a Nínive agora, e ali, o texto diz que a cidade, para você caminhar por ela, era 3 dias. E o texto diz que Jonas fez isso num dia.
mas pregou com tanta raiva, com tanto ódio. Vocês assassinos, vocês adúlteros, vocês abomináveis, vocês vão morrer. Mensagem de ódio. Nós estamos vendo muitas as mensagens de ódio aí na televisão. Pastores estilando mensagem de ódio contra pessoas que se declaram de sexo oposto, de outras situações. Um ódio terrível. Não foi essa mensagem que Deus mandou Jonas pregar. Deus mandou Jonas dizer, olha, se vocês não converterem, vão ser destruídos. Se vocês não mudarem a direção das suas vidas, vocês vão ser destruídos. A mensagem é clara. Mas mesmo Jonas pregando uma mensagem de ódio, de revolta, o povo se converteu. O texto diz que todos se vestiram de sacos, a começar do rei até os animais. Houve um grande avivamento daquela cidade. Houve um grande movimento de volta para Deus, de conversão a Deus. E aquele povo pede ao Senhor que não destrua as suas vidas, porque eles agora se arrependiam de todos os pecados que eles haviam cometido. Quando você lê o capítulo 4 de Jonas, você vê que Jonas foi lá, pregou, e aí subiu lá na montanha para ver a morte dos ninivitas. O texto diz que Jonas sentou lá em cima para ver o que ia acontecer, torcendo para que o povo fosse todos mortos, que Deus destruísse aquela cidade. Mas quando ele viu o povo convertendo, o povo se curvando, o povo se humilhando, aí ele falou, Senhor, me mata, tira a minha vida, tira. Não quero mais viver, eu não aguento ver essas pessoas. Irmãos, olha o tamanho da intolerância de um profeta, de um homem de Deus. Olha o tamanho da intolerância. Prefere ver as pessoas mortas, prefere que as pessoas levem um tiro, que um bandido, que um assaltante leve um tiro para morrer, mas não prefere que aquela pessoa se converta. Irmãos, isso é muito sério. Olha que ponto nós chegamos. E está cheio de Jonas nesse país. Quando você vê as redes sociais, as mensagens de ódio de pessoas que se dizem cristão, por causa de uma ideologia política, segue um líder que não tem nada a ver com Jesus, mas não segue a Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos acordar dessa síndrome de Jonas. Essa síndrome de Jonas tem atravessado a nossa vida, tem levado a gente a viver essa vida de tempestades. E aí Deus, aquele sol causticante, e Jonas pede a morte. Então Deus faz o quê? Num dia, cresce uma árvore frondosa. Aí diz que Jonas gostou muito. Irmãos, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer as sombras que Deus nos dá, a gente quer ficar na sombra do Onipotente, mas a gente não quer converter esse coração cheio de ódio, cheio de preconceito que nós temos. E aí quando é no outro dia, Deus manda um bichinho, foi lá e na raiz daquela planta, e a planta murchou. Aí Jonas ficou bravo de novo. Então Deus fala com ele, Jonas, meu filho, por que você está bravo? Eu estou bravo mesmo, Senhor, eu não aguento esses pecadores. Olha Deus, eu estou bravo contigo, porque você perdoou esse povo. Bravo com Deus, porque Deus perdoa. Agora, quando é que uma pessoa dessa vai perdoar? Quando? Nunca.
Aí Deus fala para ele: Joninhas, meu filho, ô meu amado Jonas, se você está choramingando, reclamando porque a árvore morreu, você está com pena dessa árvore, e eu não ia ter pena de milhares de pessoas que se converteram. É razoável esse seu ódio, essa sua resistência? Ele disse: é, sim, Senhor, é. Irmãos, quantos de nós não somos esse Jonas de agora? Porque quando nós somos intolerantes, quando nós resistimos a Deus, por causa das convicções que nós temos, nós somos o Jonas dessa época. E a igreja muitas vezes está agindo como Jonas desta época. Pastores que estão agindo como Jonas dessa época. Membros de igrejas que estão agindo como Jonas, com uma bruta de uma intolerância. O amor, quando Jesus disse que ele pregou o grande sermão do monte, se alguém te bate numa face, dá a outra. Se te obrigam a tirar a tua capa, dá também a túnica. Se te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos fazendo tudo o inverso do que Jesus ensinou. E a gente tem a cara de pau de dizer que somos seguidores de Jesus. Como, irmãos? Como nós somos seguidores de Jesus? Porque seguidor faz aquilo que o mestre manda. Ele disse: vocês serão meus discípulos quando fizer o que eu vos mando. Quero encerrar essa palavra aqui, queridos. Quantas lições a gente aprende neste livro de Jonas? Olha a diferença de um outro profeta que recebeu uma missão. O profeta Isaías teve uma visão maravilhosa. E aí houve um clamor no céu dizendo assim: quem irá por nós? Quem irá dizer ao povo que eles precisam se converter? Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que diferença. Quando você está livre dessas intolerâncias, desses pecados, da arrogância, de questionamentos, de mimimi, cheio de mimimi, crente cheio de mimimi, você não pode falar nada que já, vai fora da igreja, como se a igreja tivesse culpa. Sai, e não dá nem resposta, não fala nem porquê. Irmãos, está errado isso, como diz o Gilberto, está errado. Irmãos, será que a gente não vai cair em nós? Precisamos. E outra coisa, não adianta ficar apontando para o outro não, irmãos. É eu, é você. Ou a gente muda essa intolerância nossa, ou nós estamos perdendo tempo. É melhor ir para o mundão do que fazer de conta que está na igreja, mas não tem compromisso com a obra de Deus. Que Deus nos perdoe. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, que tem fugido da sua responsabilidade, em nome de uma santidade, em nome de ficar recluso, e milhares e milhares de almas estão morrendo e indo para o inferno. E eu pergunto, quem vai prestar conta dessas almas? Ah, não sou eu não, não? Espere o dia de juízo, para você ver. E não tem como fugir dele não. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Ah, não, eu vou voltar para julgar os pecadores. Ah, pensa bem, você não é juiz nada.
Ah, porque lá em Apocalipse diz que a igreja vai descer, aí fica com essas coisas. Aí nós vamos chegar aquele cara que a gente tinha raiva dele. Tá vendo? Você está aí no inferno. Você nem vai estar lá, meu irmão, se você tem esse pensamento. Que Deus nos perdoe, irmãos. Que Deus perdoe as nossas vidas. E que nós caiamos em si. Que nós meditemos nesta palavra dessa noite. Precisamos cumprir a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que você ainda não está debaixo de 7 palmos de terra. Porque Deus tem uma missão para você. E você vai ter que cumprir. Ou chorando, ou sorrindo. Você vai ter que cumprir. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Tenha uma semana abençoada. Que Deus possa realizar em você esse despertamento nesta semana. Meu irmão, busca esse despertamento na sua vida. Faz uma semana de oração, de jejum. Confessa os seus pecados, os seus erros. Deus quer te perdoar. Deus não tem raiva de você. Deus só quer que você cumpra a sua missão. É só isso. Cumpra a vocação pela qual você foi chamado. Não faça o trabalho de Deus por peso, Não faça isso. Faça com alegria, porque você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para Deus. Se alguém não está te elogiando porque o que você está fazendo, não tem problema, você precisa de elogio de Deus. Para de estar querendo aprovação de homens. Para de querer palmas de homem pelo que você está fazendo. Porque a Bíblia diz que se a gente procura galardão aqui, nós não teremos o galardão no céu. Então, que nessa noite, meu irmão, leve esta palavra. Depois essa palavra está lá no YouTube, vai estar lá no Facebook. Volta de novo. Ouve essa mensagem. Faça isso com seus irmãos. Faça aí com seus amigos, com seus familiares que não estão querendo vir à igreja. Mostra essa palavra. Talvez algum não vai querer ver, mas aí você vai estar mostrando. Amém, queridos? Combinados? Vamos colocar de pé e vamos cantar, louvando e bendizendo ao Senhor, encerrando este culto nesta noite. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a semana de vocês, que seja grandemente abençoada e também de muito despertamento. Vamos nos colocar disponíveis nas mãos do Senhor para aquilo que Ele nos chamar. Não sermos desobedientes assim como Jonas foi, e isso lhe custou um pouco caro depois mas ainda bem que ele acordou a tempo e foi fazer a obra do Senhor. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus.
Meus queridos, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe e que no próximo domingo você possa estar conosco novamente. E você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube, que você possa também estar conosco presente no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, em nome de Jesus.